A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sobre nós, queridos irmãos. Chegamos ao final de mais um dia, mais um domingo, o último domingo de maio. Amanhã já começamos mês de junho. Já queremos avisar que amanhã começa a nossa reunião de oração pela manhã. É claro que ainda não estaremos lá no templo, mas em nossas casas nós vamos orar. E o horário afirmado foi de 15 para as 6 a 15 para as 7. Então amanhã, nossa semana de oração, de segunda a sexta-feira. Nós louvamos ao Senhor porque Deus nos dá essa oportunidade de estarmos terminando esse dia na presença dEle, o adorando, o glorificando. Palavra do Senhor no Salmo 98. A justiça do Senhor. Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia, da sua fidelidade, para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Vamos, queridos, vamos celebrar aquele que é o rochedo da nossa salvação. Que a nossa adoração nesse momento, no final desse dia, seja recebida diante de Deus como um aroma suave. Vamos buscar o Senhor em oração. Vamos pedir que Deus esteja nos preparando para esse momento. Momento em que nós vamos cultuar ao Senhor. Busque a presença de Deus. Peça a Deus agora, aí em teu coração, que Ele esteja preparando a tua alma, a tua mente, para receber a sua palavra. Vamos orar? Ó Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Pai, nós estamos aqui terminando esse dia por causa da tua graça sobre nós, as tuas misericórdias. Ó Pai, tem sustentado as nossas vidas. Ó Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Nós queremos te exaltar. Nós queremos sim reconhecer a tua grandeza, a tua majestade, o teu poder e o teu senhorio sobre as nossas vidas. Oh Pai, louvado seja o teu nome, louvado seja o nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai, recebe a adoração do teu povo nesse momento. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvemos ao Senhor. Quebranta o meu coração.
Agradecer a Deus porque aprove a Ele nos escolher antes da fundação do mundo, colocou em nossas mãos um ministério, estamos na presença dEle, no privilégio de estarmos o servindo com as nossas vidas, vidas que Ele mesmo deu. Isso é uma graça, isso enche nosso coração de alegria, isso realiza divinamente as nossas vidas. Servir a Deus, bendizer o Senhor, glorificar o seu nome. Então, como igreja, nós queremos continuar sim servindo. Usa-nos, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Oremos, vamos agradecer a Deus e que a gente continue firme nesse ministério que Ele colocou em nossas mãos. Oremos. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o seu nome, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem cuidado, Senhor, da nossa igreja, o Senhor tem, Senhor, cuidado de cada família, Senhor. Senhor, nós te louvamos porque podemos estar aqui, Senhor, para te buscar, para te louvar, para engrandecer o seu nome. Obrigada, Senhor, por nós podermos trabalhar na sua obra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque é um privilégio, Senhor, estarmos à disposição do Senhor, Senhor, para que o Senhor nos use, Senhor. Como diz a canção, que o Senhor possa nos usar em todos os sentidos, em todos os lugares, Senhor. Esteja, Senhor, nos mostrando, Senhor, como e o que devemos fazer, Senhor, porque queremos nos colocar a cada dia em suas mãos, Senhor. Queremos ser vasos, Senhor, usados pelo Senhor. Muito obrigada, Senhor, por estarmos unidos, Senhor, com os nossos irmãos nesse momento para cultuar a Ti, Senhor. Receba os nossos louvores, Senhor, receba a nossa gratidão, Senhor, e fale aos nossos corações, Senhor, nessa noite. É o que nós te rogamos, Senhor, glorificamos o Seu nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Jesus, amém, Jesus. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 22.
Nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 34, a palavra do nosso Deus. Essa semana, nossa irmã Ronilda entrou em contato conosco pedindo informações sobre esse texto. Ela queria tirar algumas dúvidas e eu fui levado novamente a ler esse texto, e esse texto novamente falou profundamente ao meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos esse texto tão abençoador, tão revelador, um texto que, sendo entendido de forma correta, é um texto que gera uma consciência tremenda em nossas vidas. Então vamos meditar nessa passagem, Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 34. Aqui na minha tradução, esse texto tem como tema Pedro é avisado, ou Pedro é informado. Diz assim o texto bíblico: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Irmãos, a nossa caminhada cristã, ela só é possível em Cristo. Nós entendemos isso. A palavra de Deus tem nos dado esse discernimento. A nossa caminhada cristã, a nossa vocação, o ministério que Deus colocou em nossas mãos, a nossa vida cristã em si, ela só é possível em Cristo. Quem é suficiente para essas coisas? Paulo, ele diz isso ao falar sobre o ministério. Quem é suficiente? Na verdade, nenhum de nós, por nós mesmos, é suficiente para viver a vida cristã por si mesmo. Então a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, a nossa vocação, o nosso chamado, só é possível em Cristo. E é confortante saber, irmãos, que mesmo antes da nossa regeneração, mesmo antes daquele dia histórico em que nós nascemos de novo, mesmo antes, a graça de Deus já estava sobre as nossas vidas. Na verdade, desde a eternidade, a graça de Deus já estava sobre as nossas vidas. Às vezes eu paro para pensar um pouco sobre a minha vida, a vida da minha família. Eu contemplo, faço uma retrospectiva de vários fatos, acontecimentos. E hoje eu agradeço a Deus porque praticamente a minha família todinha está na presença do Senhor, a minha mãe, os meus irmãos, servos do Senhor. E eu percebo quantas vezes Deus me livrou a minha família. Então, antes mesmo de todos nós termos o nosso encontro com Jesus, hoje, a partir do discernimento que a Bíblia nos dá, eu já posso perceber o quanto Deus nos abençoou. Diante daquilo que a palavra de Deus me revela, eu sim tenho a plena convicção de que a graça do Senhor
estava sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, mesmo antes de nós termos o nosso encontro com Jesus. É a graça do Senhor nos sustentando, é a graça do Senhor nos livrando, porque Deus tem um propósito. Eu sei que quando você também faz essa retrospectiva da sua vida, é claro que você também, sensibilizado pelo Espírito Santo, você percebe também hoje o quanto Deus já te livrou, o quanto Deus já te abençoou. É a graça do Senhor. Está em sintonia esse nosso pensamento com aquilo que o Salmo 139 nos diz. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então nós louvamos a Deus, irmãos, porque nós temos essa certeza, a palavra do Senhor nos dá essa certeza de que Deus ele está conduzindo as nossas vidas, a sua graça nos sustenta, as suas misericórdias são derramadas sobre as nossas vidas. É a graça, são as misericórdias do Senhor que nos sustentam, como também a intercessão do Filho dele, Jesus Cristo. Aliás, eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite justamente isso. Eu queria compartilhar com os irmãos a verdade de que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é aquele que intercede por nós, é aquele que vela por nós, é aquele que tem um carinho singular por nós, o amor dele é perfeito, ele está com seus olhos sobre nós. Não é isso que nós lemos aqui nesse texto? Não é isso que nós percebemos aqui? Mesmo num momento tenso para Jesus, ele estava perto da crucificação. Ele estava perto já de enfrentar a cruz. Mas mesmo num momento tão delicado, num momento tão sensível, mesmo num momento de muita pressão sobre a vida dele, ele tem tempo para ministrar na vida dos seus discípulos. Ele tem tempo para ensinar os seus discípulos. Ele tem tempo para gerar consciência cristã na vida dos seus discípulos. Então, num momento como esse, num momento tenso da vida de Jesus, perto da cruz, ele é comprometido com os seus discípulos, ele ama os seus discípulos, ele guarda os seus discípulos, e por isso, num momento como esse, mesmo um momento difícil para a sua vida, ele tem tempo para ministrar na vida dos seus discípulos. E agora, aqui nesse texto, nós podemos contemplar Jesus ministrando na vida de Pedro. É um momento de Jesus deixar seu discípulo, primeiro, consciente do que seja o seu ministério, consciente do que seja a sua vocação, consciente do que seja o seu chamado. Então, quando nós olhamos para esse tempo, Jesus, ele está avisando Pedro, ele está informando Pedro, ele está gerando consciência na vida do seu discípulo Pedro. Momento, então, em que Jesus, primeiro, deixa o seu discípulo consciente do seu chamado. O que o seu discípulo, o que os seus discípulos vão enfrentar na caminhada, na carreira cristã. Jesus, ele diz no verso 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo.
Então, naquele momento, Jesus ministrando na vida, não apenas de Pedro, mas na vida de todos os seus discípulos, nós, como discípulos hoje, essa palavra é direcionada a mim, a você, à igreja. Então, é um momento em que Jesus deixa os seus discípulos conscientes do seu chamado. O que o chamado vai representar na vida dos seus discípulos. É uma bênção servir a Deus, é uma bênção estar na presença do Senhor. Mas também o nosso chamado vai nos exigir. E aí Jesus vai falar, olha Pedro, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás vos reclamou. Primeira lição que nós temos aqui, irmãos, importantíssima. Essa palavra reclamou, a ideia aqui é de reivindicar de volta, exigir de volta. Essa é a ideia aqui, lá no texto original no grego. Essa palavra significa isso, tem essa ideia. Então, quando o texto diz que Satanás vos reclamou, quando Jesus diz isso a Pedro, Jesus estava dizendo em outras palavras, olha Pedro, Satanás reivindicou vocês. Satanás, ele quer vocês de volta para ele. Olha só, irmãos, o que nós enfrentamos no dia a dia. Quando nós lemos esse versículo e entendemos essa particularidade aqui dessa palavra, eis que Satanás vos reclamou, eis que Satanás reivindicou vocês, ele quer vocês de volta para ele. Essa passagem nos faz lembrar de outra, nos conduz a outra. Colossenses 1,13, quando Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós sabemos, irmãos, que antes de estarmos na presença de Deus como filhos, antes de nos tornarmos integrantes do reino dele, nós estávamos sob o governo do império das trevas. Nós estávamos sob o governo do inimigo de nossas almas. Por isso o texto diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E quando nós ligamos esse texto ao texto que nós estamos aqui meditando, é justamente a ideia, é justamente essa. Satanás, ele tem esse desejo ambicioso que nós voltemos ao seu domínio. Ele vai fazer de tudo para que a gente deixe de estar no reino de Deus, vivendo o reino de Deus, para estar debaixo do seu império, de seu governo diabólico, infernal. Entendemos, irmãos, com essa passagem, o que é a nossa vida cristã? Nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele está constantemente nos tentando, querendo transtornar o nosso caminho. A ambição diabólica dele é esta: fazer com que a gente não esteja em sintonia com o reino de Deus, com a vontade de Deus, mas que a gente esteja em sintonia com o império dele, debaixo da opressão dele, debaixo da maldade dele. É a luta que nós enfrentamos no dia a dia. Eu, você, nós como cristãos, nós precisamos discernir isso, nós precisamos compreender isso. Porque compreendendo isso, é claro que nós vamos compreender também a nossa batalha espiritual. Que a cada dia nós enfrentamos uma batalha.
A cada dia o inimigo vai fazer de tudo para que nós estejamos não vivendo como cidadãos do reino dos céus, mas vivendo como aqueles que estão debaixo do domínio do seu império, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que está na contramão da verdade de Deus. É a nossa luta, é a nossa batalha diária. Por isso, quando nós fazemos o que é certo, quando nós abrimos o nosso coração para a verdade, para a justiça, naquele momento nós estamos revelando a nossa cidadania celestial. Nós estamos revelando a esse mundo, inclusive para o mundo espiritual, que verdadeiramente estamos comprometidos com o reino de Deus. Mas, infelizmente, irmãos, o contrário também é uma verdade. Quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor e quando nós nos vemos tomados pelo pecado, de alguma forma nós estamos nos tornando integrantes do império das trevas. Não no sentido, irmãos, não no sentido da salvação, que nós perdemos a nossa salvação e agora o império das trevas nos tem novamente. Não nesse sentido, mas no sentido de que nós não estamos vivendo como cidadãos do reino, como cristãos, como discípulos, honrando a Deus. Aí está a nossa batalha diária. Nós somos cidadãos do reino dos céus, mas o diabo vai fazer de tudo para que nós tenhamos um comportamento como se fôssemos integrantes do seu império das trevas. Cabe a nós lutarmos. Nós sabemos em quem temos crido, irmãos. Nós pertencemos a Deus. E nós não vamos permitir em nome de Jesus. Nós não vamos permitir em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos chorar diante de Deus. Para que a gente não se veja fazendo a vontade do outro lado. Nós não. Satanás vos reclamou, Satanás vos reivindicou para si novamente. Mas Jesus, ele diz, para vos peneirar como trigo. Peneirar aqui, irmãos, como trigo, essa metáfora tem a ideia também do sofrimento, da tribulação. É a ideia aqui também. Ele vos reclamou. Ele quer que vocês estejam debaixo do governo dele. Ele vos reclamou para vos peneirar como trigo. Naquela época, o trigo, ele era beneficiado dessa forma. Se tirava os grãos do pendão, batendo o trigo em cima de uma banca. Era uma tarefa difícil, porque tinha que se bater o trigo ali. A ideia aqui, irmãos, quando também Jesus fala que Satanás, ele quer nos peneirar, a ideia aqui é que Satanás, ele quer transtornar a nossa vida. Ele age com violência contra a nossa vida. Ele impõe, claro, diante da permissão de Deus, mas ele nos impõe sofrimento. Claro, só pela permissão de Deus. Mas o papel dele é este: impor sofrimento, dificuldades, impor a dor. Mas é interessante, queridos, que no verso 32, Jesus ele diz assim: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Se primeiro Jesus deixou o seu discípulo consciente do seu chamado, da sua vocação, as implicações disso, por exemplo, uma implicação é esta aqui:
o diabo não está satisfeito, porque nós estamos agora na luz que é Cristo, servindo a Cristo. Ele vai fazer de tudo para que a gente deixe de servir a Cristo, de honrar a Cristo, honrar ao Pai, honrar o reino. Ele vai fazer de tudo para que a gente se veja assim como integrante do seu império das trevas. Então essa é a primeira luta. Ele também vai nos transtornar, ele vai transtornar a nossa caminhada, ele vai dificultar a nossa caminhada, ele vai causar dor na nossa caminhada. E nós devemos estar conscientes disso, preparados para isso. Porém, Jesus diz que ele orou, ele pediu ao Pai para que a fé de Pedro, e não unicamente a fé de Pedro, mas a fé dos discípulos, não desfaleça. Se primeiro Jesus deixou o seu discípulo consciente da sua vocação, em segundo lugar, Jesus deixou o seu discípulo tomado pelo conforto, pela consolação de saber que o seu mestre estaria cuidando dele, cuidando dos seus discípulos. Se no primeiro momento Jesus deixou o seu discípulo consciente do seu chamado, da sua vocação, as implicações, como esta aqui, a perseguição do inimigo de nossas almas, mas também era um momento de Jesus confortar o seu discípulo, era um momento de Jesus ter uma palavra ali de conforto, de consolação, de esperança. Porque Jesus disse: eu, porém, Pedro, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Eu orei por ti, eu intercedi diante do Pai por tua vida e pela vida dos demais. Isso é confortante, irmãos. Por mais que nós enfrentemos situações difíceis, dolorosas, ataques infernais, Jesus está no controle de nossas vidas. O inimigo de nossas almas só pode fazer aquilo que o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permite. O diabo não tem autonomia, porque se ele tivesse, nós nem estaríamos aqui mais. Por isso Jesus nos diz, por isso Jesus nos dá essa certeza. Por mais que a gente enfrente aqui, por mais que a gente enfrente os ataques infernais do império das trevas, Ele estará sempre conosco. Ele roga ao Pai. Quando aqui nós lemos: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, nós logo somos conduzidos ao Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os guardes do mal. Jesus é aquele que se preocupa, Jesus é aquele que tem o maior cuidado, cuidado perfeito para com cada um de nós. Eu não sei o que você está enfrentando, passando, não sei, não conheço suas lutas, mas tenha essa fé, meu irmão, minha irmã, Jesus é contigo. A sua vida pertence a Ele. Você agora faz parte do reino dele. O seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Nós podemos até vacilar, mas a graça de Deus sempre será superabundante. É claro que Jesus também nos coloca essa responsabilidade, que nós devemos lutar, que nós devemos vigiar, orar, para que não possamos nos ver aqui como um integrante do império das trevas, fazendo aquilo que não agrada a Deus, mas que possamos viver como integrantes do reino dele. Mas se vacilarmos, a graça dele sempre estará sobre nós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Deus nunca vai desistir de nós. Jesus Cristo nunca vai desistir de nós. Nós temos essa certeza que Ele está sempre velando por nós, intercedendo por nós, através do seu Santo Espírito. Eu, porém, roguei por ti, Pedro. Eu, porém, tenho rogado por ti, Júlio. Eu, porém, tenho rogado pela minha igreja, meus discípulos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós percebemos isso, irmãos. Parece que o inferno está caindo sobre nós. Às vezes as tribulações, as perseguições, as provações são tão severas, parece que nós não vamos ter forças, mas aí nós nos voltamos para a palavra, nós olhamos para a palavra e a palavra nos promete que somos mais que vencedores e que o amor de Deus sobre nós ele é perfeito, incondicional, infinito. No momento difícil da vida de Jesus, perto da cruz, ele revela o seu comprometimento com os seus discípulos, o seu amor com os seus discípulos. Ali ele está servindo, ele está preocupado com os seus discípulos, ele quer gerar consciência. Satanás vos reclamou, você entende isso, Pedro? Você como discípulo, você vai ter que enfrentar isso enquanto aqui você estiver nessa terra. Você vai se deparar aqui na terra com as artimanhas do diabo, com suas armadilhas. Ele vai estar te perseguindo. Mas entenda que você me pertence. E eu tenho orado, eu tenho pedido ao Pai por você. Eu tenho pedido ao Pai pelos meus discípulos. Eu, porém, roguei por ti. Muito importante, Jesus não rogou para que o diabo não reclamasse. Pedro. Mas aqui diz que Jesus orou para que a fé dele não desfalecesse. Quando Jesus ele ora, roga por Pedro, ele não pede a Deus, Senhor, afaste dele o inimigo de sua alma, afaste dele Satanás. Não foi isso. Mas Jesus ora para que a fé dele não desfaleça. Jesus ora para que a fé dele continue uma fé robusta. Uma fé que lhe dê condições, que lhe capacite para enfrentar todo o ataque do inferno. É o que também, irmãos, nós lemos lá no Evangelho de João, na oração sacerdotal. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus é aquele que está conosco, Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, é aquele que conforta o nosso coração, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá o refrigério que nós necessitamos. É aquele que carrega a sobrecarga, é aquele que faz por nós aquilo que nós não podemos fazer, e ninguém e nada nesse mundo pode fazer, só Ele. Mas aí Jesus ele termina dizendo o seguinte para Pedro. Primeiro Jesus ele deixa o seu discípulo consciente do seu chamado, da sua vocação, que como um discípulo, como um cristão, ele se verá assim, sendo transtornado pelo império das trevas, pelo inimigo de nossas almas, mas que ele, Jesus, estaria intercedendo, orando, o protegendo. E em último lugar, Jesus ele diz o seguinte para Pedro: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres,
fortalece os teus irmãos. Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Irmãos, quando o texto aqui diz converter, não é converter no sentido de regeneração, de novo nascimento, não é esse o sentido aqui. A palavra aqui, lá no original, é a palavra que tem como ideia virar-se, voltar-se, isto é, se arrepender. Na verdade, Jesus está falando sobre aquela situação difícil que Jesus agora coloca diante de Pedro, que Pedro negaria. Então, Jesus está dizendo a Pedro, olha Pedro, quando você se arrepender do que você fez, quando você se voltar novamente, voltar à lucidez, você precisa, agora até diante dessa experiência que você teve, você precisa fortalecer os seus irmãos. Você precisa abençoar os seus irmãos. Quando te converteres, quando você se arrepender do que fará comigo, fortalece os teus irmãos. A última palavra aqui para Pedro, no sentido de uma palavra que estaria o preparando mais ainda para a caminhada dele cristã. A última palavra aqui é a palavra em que Jesus está comissionando o seu discípulo. Jesus está comissionando o seu discípulo, está dizendo ao seu discípulo, olha Pedro, você vai ser um instrumento para abençoar a vida de seus irmãos. Você vai enfrentar muitos obstáculos. Você vai ser tentado. Sim, você como homem, você vai pecar, você vai cair. Mas eu vou te levantar, você vai se arrepender. E isso vai te fortalecer, você vai seguir em frente. E nessa experiência toda, você vai abençoar os seus irmãos. Você vai fortalecer os seus irmãos. Queridos, nós precisamos ter essa visão, inclusive, essa visão no que diz respeito até às nossas quedas. Quando Deus permite que a gente caia, Ele está permitindo para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, crescer numa experiência com Ele. E com certeza, crescendo nessa experiência, nós vamos poder abençoar a vida de outras pessoas, a vida de outros irmãos. Por isso, nesse texto, nós percebemos isso. Primeiro, Jesus, ele gerando consciência quanto ao chamado e as implicações do chamado de um discípulo. Mas também ele tem essa palavra de conforto, de consolação, que ele estaria sempre conosco. E por último, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês como meus discípulos, vocês são comissionados para abençoar. Vocês serão instrumentos em minhas mãos para abençoar a vida de seus irmãos. Nós somos comissionados para isso também, irmãos. Para abençoar os nossos companheiros. Abençoar esses nossos irmãos que Deus colocou em nossas vidas, em nossa história, em nossa caminhada. Aqui nós temos um grande compromisso nas mãos, uma grande responsabilidade. É por isso, queridos irmãos, que nós não podemos nos entregar ao desânimo. Nós não podemos nos entregar diante da tristeza, pelas vezes que caímos, que deixamos a desejar, que vacilamos. É interessante que alguns cristãos, sim, são cristãos piedosos, amam a Deus, mas muitas vezes não sabem lidar, inclusive, com a queda. Não vamos esquecer que o Espírito Santo não é o acusador é o diabo.
O Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele nos consola, inclusive quando nós caímos. E quando Deus permite a nossa queda, Ele nos levanta e na consciência de que aquilo vai servir para nos fazer crescer. Crescendo, nós seremos instrumentalizados por Deus para também abençoar os nossos irmãos, ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma palavra que gere também discernimento espiritual na vida de nossos irmãos. É tremendo quando chega um irmão e é usado por Deus para abençoar a nossa vida, para ministrar uma palavra abençoadora na nossa vida, para nos trazer uma palavra de conforto, até quando nós caímos. Por isso, irmãos, que nós devemos entender que quando um irmão cai, ele não cai para ser julgado por nós, ele cai para depois ser abençoado. Claro, primeiramente por Deus, por Cristo, pelo Espírito, mas também para ser abençoado pelos seus irmãos. É tremendo quando um cristão tem essa consciência, essa visão, tem esse quebrantamento de perceber o irmão que caiu e esse irmão na humildade, no sofrimento, o coração está aberto para ser ministrado, acima de tudo por Deus, pelo Espírito, pela palavra, mas também ser ministrado pela vida de seus irmãos. Isso é tremendo. Por isso, Pedro, eu orei para que a tua fé não desfaleça diante das provações, das tribulações, diante das perseguições, diante dos ataques do inferno. E quando você se converter, quando você se arrepender daquilo que fará por mim, porque eu vou dizer para você, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você me negará 3 vezes, Pedro. E é lindo porque lá no Evangelho de João, no final do Evangelho, Jesus, ele restaura o ministério de Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu sei que você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaura aquele homem que estava envergonhado, humilhado. E por isso ele pôde ser um instrumento nas mãos de Deus. Aliás, eu estava pensando por que negou 3 vezes? Porque Jesus não falou que Pedro negaria 2 vezes, 4, 5, mas 3. E nega o Espírito, porque é o Espírito que revela tanto o Pai quanto o Filho ao coração dos homens. Pedro, vai passar, você vai se fortalecer e você vai ser um instrumento na vida de seus irmãos. Queridos, vamos terminar esse dia pensando sobre isso. Nós temos um chamado, somos vocacionados, somos salvos. Por isso, nós vamos enfrentar os ataques do inferno. Diante da palavra, Deus não vai nos livrar dos ataques, mas vai nos livrar nos ataques. Temos a certeza da presença de Jesus conosco, derramando a sua paz sobre a nossa vida e nos dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas também Jesus nos diz que nós devemos ser instrumentos em suas mãos para abençoar a vida de nossos irmãos. Nós vamos abençoar com as nossas experiências com Deus, através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a base inabalável de nossa vida cristã, de nossa carreira cristã, a base inabalável de nossa vocação não está em nós, mas está na fidelidade
de Deus. Está na fidelidade de Cristo. Nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor. Termine esse dia com essa palavra no seu coração. Você é um vocacionado, agora você trilha o caminho da santidade, da devoção, mas não espere vida fácil. O diabo está sempre reivindicando nossas vidas. Ele vai fazer de tudo para que a gente deixe de viver como um cidadão do reino para ser um integrante do seu império das trevas. Mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Jesus, ele está conosco. E nós não podemos nos dar o luxo de ficarmos aí desanimados, abatidos, diante das muitas lutas, porque nós temos também uma responsabilidade para com a vida de nossos irmãos. Vai lá, Pedro, depois que você se arrepender, depois que você continuar a sua carreira, você vai ser fortalecido pelo meu Espírito e você vai ajudar os irmãos, você vai abençoar os teus irmãos. Seja uma bênção, querido, querida, na vida de seus irmãos, a começar dentro da sua própria casa. Seja uma bênção, seja um instrumento de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. A Tua palavra tem essa propriedade de gerar consciência cristã na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações. Recebe a nossa gratidão, nosso louvor. E continue, Pai, nós te imploramos. Continue avivando os nossos corações. Continue avivando as nossas mentes, para que possamos trilhar nossa carreira cristã de uma forma abençoada, de uma forma digna, de uma forma leal. Leal ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos ser bênção em Tuas mãos, ó Senhor Jesus. Nos ajude, fortaleça as nossas vidas. Fortaleça, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, a Tua igreja. E que a Tua igreja continue se fortalecendo, continue amadurecendo para a honra e glória do Teu nome e para prestar um serviço abençoado ao Teu reino como igreja militante sobre a face da terra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai continuar, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E obrigado. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso reconhecimento, porque somos Teus filhos em Cristo, somos discípulos, somos servos, e é uma bênção te servir, é uma bênção. Recebe a nossa gratidão, em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana abençoada. Estamos aí começando mais uma semana, mês de junho. Essa semana, nossa semana de oração pela manhã, de 15 para as 6 a 15 para as 7. Mesmo em nossas casas, nós vamos orar, interceder pela vida de nossa igreja, pela vida de nossos irmãos, pela vida do povo dele sobre a face da terra, interceder também pela nação. Vamos, irmãos, ser bênção nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor